Programa Fora da Caixa. Um oferecimento Faculdade América do Sul. SBJ University Law and Business School. Rede Faz Formação de Gestores. SA Gestão. Fala aí, pessoal! Hoje temos a grata satisfação de estarmos aqui ao nosso lado com Paulo César Tinga, um multicampeão que hoje revolucionou a sua carreira, se reinventou, se tornou um case de sucesso na atividade empreendedora. Paulo César Tinga, seja muito bem-vindo ao programa Fora da Caixa. Obrigado, é um prazer. Só o nome do programa já é motivador, né? Pensar fora da caixa. Esse é o objetivo, Tinga. O objetivo do programa é fazer com que tu conte a tua história aí focada no empreendedorismo. Porque a história Tinga, jogador de futebol, ela é bastante contada, não só por vários personagens, como por ti também, né? O nosso objetivo aqui é fazer com que tu manifeste essa tua veia empreendedora, nos apresente esta veia empreendedora. Nós dividimos o programa em 5 momentos. E dentre esses 5 momentos, vamos saber um pouco mais da tua história e corroborando com conteúdos, com teoria da ciência da administração, dos processos gerenciais, que é conteúdo que a gente trabalha na academia, trabalhando lá na faculdade, e é importante para a educação empreendedora, que é o mote do programa. Destacar o raciocínio fora da caixa, partindo de um case, trazendo teoria. Beleza? E nós vamos começar fazendo aquela pergunta clássica do primeiro momento do nosso programa. Como e quando nasce o sangue empreendedor nas veias do Tinga? Eu fui criado, né, só pela minha mãe, fui criado em cima de uma crise, né? Então, uma crise familiar, uma crise de condição financeira, e tive que usar aquilo que eu falo muito nas minhas palestras, que na crise eu tive que tirar o S para ficar CRI. Então fui criando as oportunidades na minha vida, fui criando a maneira de enxergar. E lembro de pequeno, minha mãe saindo para trabalhar todos os finais de semana pela madrugada, e ela descansava quando ela chegava no final de tarde, que ela trabalhava o dia inteiro, descansava das 6 até as 10 para ir trabalhar na madrugada. Minha mãe falava assim para mim: filho, não faz barulho que a mãe vai descansar porque tem que sair para trabalhar daqui a pouco. E isso aconteceu por anos, e todos os dias que ela ia trabalhar, né, nas madrugadas, voltava às 7 horas da manhã, nós ia para a parada de ônibus, eu e minha irmã, e ela sempre chegava com um monte de sacola, com um monte de coisas boas que a gente não estava acostumado a comer na época. E aquilo ali por anos aconteceu, até que um dia eu pensei assim, eu não sei a data, o dia, mas eu sei que um dia eu pensei, e assim, se a minha mãe sai para trabalhar e traz um monte de coisa boa, trabalhar é bom. Então, a partir daquele momento, eu determinei para a minha vida que poderia não ter todas as qualidades, não ter toda a sabedoria, mas trabalhar mais que eu, poucas pessoas iam trabalhar. Então, assim, eu fiz a minha carreira em cima da base do trabalho, e depois comecei a usar a ferramenta que todos nós temos, que é a ferramenta da curiosidade. Eu sempre fui um cara muito curioso, e entendi que o que move o mundo não é as respostas, é as boas perguntas. E aproveitei esses lugares, países que vivi, pessoas que tive ao meu redor, para perguntar muitas coisas, principalmente fora da caixa, que era fora do ambiente do futebol. Então, para diretores que me dirigiram, pessoas que eu conheci que não eram atletas, tinham outra atividade, eu sempre perguntava como que era a atividade, como era feito, e assim eu comecei a juntar coisas para a minha vida. Eu acho muito interessante destacar, Tinga, dentro da literatura da gestão, dos processos gerenciais, da administração, é comum hoje, porque o Brasil ele vive um período de crise, né? Então é comum a gente buscar soluções para superar essas crises. E muita gente escreve sobre isso. Nós temos uma obra muito interessante que coloca que a palavra crise no ideograma chinês significa a mesma coisa para oportunidade. O Brasil tem excelentes profissionais de uma área da administração que se chama turn around, dar a volta, recuperar. Em 2005 a gente viveu um processo
jurídico diferente, que foi introjetar no ordenamento jurídico nacional a Lei de Recuperação e Falência, que nada mais é do que uma lei que tenta superar uma situação de crise nos negócios. Tu viveste numa situação de crise, não só com a tua mãe, mas também no bairro onde tu morava, né? Porque Paulo César Tinga, no sentido de que tu trouxe o nome da Restinga contigo. Talvez o pessoal do interior não saiba, mas a Restinga hoje evoluiu bastante, mas era uma comunidade muito pobre, né? Exato. Tu tiveste que superar essa situação de crise pessoal para enfrentar o sucesso, coisas que empreendedores precisam fazer nesse Brasil afora. Superar a crise ou trabalhar crise com oportunidade é um desafio. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, sobre exatamente os motivos pelos quais, os fatores que estruturaram a tua ideia empreendedora, a superação dessa crise. Tu teve uma influência de algum autor, de algum influenciador, tu falaste já da tua mãe, mas tu foste buscar alguma referência. Como é que tu fizeste para compreender o que é o empreendedorismo? Bom, sinceramente, eu fui empreendendo antes mesmo de saber o que era o empreendedorismo, né? E depois que eu tive ciência da veia que eu tive, ficou muito mais fácil de tentar multiplicar isso, de tentar construir um legado em relação a isso. Em relação à Restinga, quando eu saí a primeira vez do país, que eu fui para o Japão, em 99, o pessoal perguntou se eu queria trocar o nome, né? Porque meu nome é Paulo César Fonseca do Nascimento, não tem nada de Tinga no nome. Então, o pessoal perguntou se eu queria botar um nome na camiseta, que eu fosse chamado pelo meu nome. Eu disse que não, e gostaria de ser chamado de Tinga. E desde aquele momento eu comecei a entender o quanto era importante para muitas pessoas, né? Eu saí de um bairro pobre, de um bairro onde até aquele momento, né, há mais de 20 anos atrás, era considerado um dos bairros mais violentos, que tinha uma má fama, né? Dentro da cidade de Porto Alegre. Então eu entendi que o meu papel, né, o meu propósito também de levar o nome da comunidade de uma maneira que trouxesse orgulho, não só para minha família, mas para as pessoas que moram lá. E até hoje eu tento fazer isso, hoje fora dos gramados, tentar manter que as pessoas enxerguem que nesses lugares, nas comunidades, tem pessoas com a veia empreendedora, tem pessoas com ideias, tem pessoas com muito trabalho, pessoas com qualidade para entregar, qualidade de inovação. E então, quando eu entendi isso, eu comecei a tentar me preparar melhor, a escutar pessoas, a fazer cursos, voltar a estudar. E eu sempre tive uma coisa que, mesmo na época que eu jogava futebol, que eu não estudava, eu sei muito bem as minhas coisas positivas, são critérios, né? Saber o que você é bom e saber o que você não é. E uma das coisas que eu gostava de fazer, e gosto até hoje, é ler. Então sempre li muitos livros. Então enquanto o pessoal estava escutando música, eu estava com algum livro nas viagens que a gente tinha. Então foi muitos anos de voos, de viagens para jogar, e eu sempre estava com um livro. E eu sempre gostava de livros que tinham cases. Eu sempre gostei das coisas que vinham primeiro à prática, né? E aí a ciência explicando aquilo, né? Porque é uma das coisas que eu acredito que a ciência que sempre correu atrás da prática, né? Primeiro veio a dor de cabeça, depois foram fazer o remédio, né? Não foi o inverso, né? Ninguém fez o remédio esperando que alguém tivesse dor de cabeça. Então, eu entendi que a prática que eu tinha de futebol, de me desenvolver, de repente um cara que até aquele momento, hoje eu já voltei a estudar, já terminei o segundo, terceiro ano, mas até aquele momento eu tinha quinta série, eu falava um pouquinho de inglês, falava um pouco de alemão, tinha arranhado um pouquinho de japonês, então depois eu quis me entender, como é que eu cheguei até isso, né? Estou procurando entender até agora, não sei como, mas isso me gerou a curiosidade de sentar em palestras, em cursos, para escutar pessoas. E ali eu fui juntando um monte de informação
e tentando formar um novo ser. E aí começou a vir as oportunidades de empreender de fato, já direcionado. Comecei a enxergar as oportunidades que eu tinha ao meu redor. Tinga, você sai então de uma comunidade pobre, vai enfrentar os desafios que o futebol lhe apresenta, são 19 anos de carreira, e chega um momento que você tem que se aposentar. E aí novos desafios. Ouvindo você numa entrevista, você comentava sobre o Falcão, que diz que o atleta morre 2 vezes, né? O jogador de futebol morre quando se aposenta e morre na morte natural. O Tinga parou para pensar em algum momento, não, eu não vou ter essa primeira morte, eu só quero ter uma morte. O Tinga pensou em enfrentar um novo desafio da atividade empreendedora e focar em um negócio, ou 2, ou 3, como é que surgiu essa atividade empreendedora, aí sim, porque o Tinga já era, e é importante destacar, um atleta bem sucedido, independente economicamente, hoje tem a condição de viver bem com aquilo que ganhou, mas não se acomodou. Bateu no peito e disse, vou enfrentar novos voos, novos desafios. Que desafios são esses e o que tu está propondo para a tua vida a partir de então? Bom, eu tive vários desafios, né? E esses desafios que eu mais enxerguei é o que mais foi complicado e eu entendi como um dos maiores desafios. Entrar em coisas que você não conhece e ter que ter a humildade de perguntar, né? Porque de repente as pessoas te veem como um ídolo e às vezes tu tem essa humildade e fala, caramba, como é que é isso aqui? Eu não sei como é que é isso aqui, né? Então o desafio também de voltar para dentro de uma sala de aula, né? Tendo parado na 5ª série. Então tu voltar para fazer um supletivo 1º grau, onde as pessoas estão do teu lado ali, meio que não acreditando que você está ali, e tu tá numa mistura muito grande ali dentro, tu tá com uma mistura um pouquinho de satisfação de estar ali, um pouco de vergonha de estar ali, um pouco de saber o que está fazendo ali, um pouco de pensamento de será que eu preciso disso aqui? Porque tu vive um mundo, né? Porque eu morei no Japão, morei em Portugal, morei na Alemanha, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, conheci diversas pessoas. Quando me aposentei, eu já tinha outros negócios fora do futebol, já era investidor no ramo de entretenimento, já tinha minha agência de turismo. Então, tu entrar dentro de uma sala de aula e ter aqueles desafios de falar, cara, será que eu tenho que estar aqui? Por que eu tenho que estar aqui? E até entender, não, realmente eu tenho que estar aqui, eu preciso disso aqui, eu preciso também dessa parte acadêmica, entender um pouco do que é cada coisa, cada processo. Então, o maior desafio para mim foi isso, sentar em lugares que nunca imaginei e de repente fazer umas perguntas mais óbvias possível para as outras pessoas e que para mim era um baita aprendizado. Então, esse foi um dos maiores desafios, assim. Ir para um outro ambiente onde aquele ambiente não estava te recebendo como um ídolo. Um ambiente que você era mais na busca como todos. Esse, para mim, foi o maior desafio. Dentro da tua atividade empreendedora, o que a gente pode destacar de negócios que o Tinga está encabeçando? Fala um pouquinho mais sobre a tua atividade como empreendedor. Tu mencionaste a agência de turismo, a entretenimento, tem investimentos em questões X, Y, Z, tu investe na área de inovação. Como é que está o Tinga palestrante, esses negócios? Fala um pouquinho sobre eles para a gente entender esse empreendedor que se tornou o Tinga. O legal de que tudo que hoje eu estou envolvido, que foi criado por mim, foram tudo baseado nas minhas necessidades, né? Então a agência de turismo, que é a minha agência Zibentour, que é o número 7 alemão. O nome já é pelo número que eu jogava, o nome em alemão é por tudo que a Alemanha representou na minha vida. E a agência veio por a minha necessidade. Então o que aconteceu durante a minha vida? Eu viajei sempre... a Amanda do clube,
tudo feito pelo clube, toda a logística feita pelo clube, todas as coisas feitas pelo clube. E quando eu tinha que viajar sozinho, sempre era uma dificuldade muito grande, porque aí não tinha um clube para me amparar. Então eu pensei dessa forma, pô, se eu tenho essa dificuldade, com certeza alguns colegas também devem ter. Então pensei em fazer agência. Sinceramente, o pensamento era focado nos atletas, e hoje a gente é forte no corporativo, atendemos várias empresas, e aí baseado naquilo que o crescimento foi tão rápido, naquilo que eu acredito que seja a grande moeda no nosso país, né? Que é confiança e credibilidade. E talvez o sucesso da agência, como nos outros negócios, seja a nossa grande moeda, que parece uma coisa simples, mas é difícil de você achar pessoas de confiança, pessoas de credibilidade, né? Então, a partir disso, eu tinha um raciocínio de entregar um serviço para os atletas, e aconteceu que hoje a gente é até mais forte no corporativo. Um monte de empresas nos procuram para a gente prestar esse serviço. E, entendendo que tem um monte de empresa gigante que trabalha no mesmo segmento que eu, no turismo, né? Quando falo do turismo, mas eu sempre brinco que a minha empresa, qualquer coisa, qualquer problema que tiver, o cara vai me achar, porque eu ando aí em todo lugar. Talvez uma empresa mega, eu não sei onde é que eu vou encontrar o cara. Então isso gerou uma credibilidade que a gente avançou muito rápido no mercado, no turismo. Acabamos de ganhar um prêmio na Jamaica, né? A minha agência ganhou um prêmio na Jamaica, minha esposa foi com uma outra diretora lá, recebeu o prêmio semana passada. E tudo baseado na minha necessidade. Uma inovação que eu criei, outro negócio foi um curso online de formação, né? Porque um dia eu estava assistindo um jogo do meu filho, quando ele tinha 7 anos, e um dos pais chegou, pô, Tinha, por que você não explica como é que é essa carreira de jogador, como é que faz para ser jogador, qual foi as maiores dificuldades, qual os teus medos, enfim. E aquilo me veio na minha cabeça, cara, em vez de eu falar com meia dúzia sobre o que eu passei, como que eu fiz, como as coisas aconteceram, eu vou tentar falar numa escala maior, numa esteira. E aí desenvolvi o primeiro curso de formação, né? O curso online, que era o Baitinga. Isso foi meu primeiro ano de aposentadoria, já faz quase 4 anos. E assim foi vindo novos negócios. E até o dia que eu falei, cara, agora eu tenho que juntar todas essas coisas, fora o ramo de entretenimento, que eu acabei ingressando em Gramado, venho dentro também daquilo que eu tenho como prática. Um dia eu fui num parque em Gramado levar minha família, e quando eu cheguei na frente do parque, era 8 da manhã, 8h30, abria 9 horas, cheguei muito cedo, tinha muita gente na frente do parque para entrar, e eu com aquela cabeça já de empreendedor, já comecei a fazer conta, que eu sabia quanto que era o ticket médio ali, comecei a fazer conta, e quando eu entrei tinha mais gente lá dentro. E a menina que nos recebeu lá, que a gente passou lá, acabou entrando lá na área VIP, eu, antes de brincar, de levar meus filhos a brincar, de passear, eu falei para ela, eu queria conhecer o pessoal que fez isso aí, essa loucura aí. E minha mulher já sabia como eu era, ela falou, pô, vamos se divertir, você tá pensando em querer saber? Eu falei, não, quero só saber como é que esses caras fizeram isso, alguma coisa, eu conhecer alguma coisa, eu vou aprender. Resumindo, hoje eu sou parceiro desse negócio e de outros que vieram, baseado na curiosidade. Então, aquilo que eu falo, eu fiz a minha vida em cima disso e estou fazendo até hoje. Até o dia que eu pensei, cara, eu quero comunicar para as pessoas como é que está sendo a minha vida aqui. Realmente, quando eu olho para a minha formação, para a base que eu tive, de onde eu saí, sinceramente, eu acho que nem é a mesma pessoa que está vivendo o que eu vivo. Parece que não tem tempo para isso, parece que o tempo foi muito curto para isso, parece que não tenho capacidade para fazer isso, parece que a formação que eu tive não permita que eu tenha cruzado por onde eu cruzei. Então eu tento hoje explicar. E como que eu vou explicar isso? Eu criei um outro negócio, eu criei o Gestão Além da Planilha, um portal. Eu fiz um lançamento, fiz uma palestra, chamei um grande parceiro meu, um cara que eu sentei para aprender muito com ele, que é o Gustavo Caetano, da Sambatec, um cara que
que eu tive uma empatia, uma parceria muito grande, que também veio de um curso que eu estava fazendo. Escutei ele falar no curso, material, escutando no fone o curso, ele falando sobre ali. Eu cheguei para o meu, isso eu já estava no Cruzeiro, cheguei para o meu diretor de comunicação, falei, olha, tem esse cara aqui, o Gustavo Caetano, conhece esse cara? E meu diretor falou, não conheço, assim, mas... Falei, eu preciso falar com esse cara, porque eu vi uma palestra dele, escutei, e ele fala que é mineiro, que é cruzeirense, só que as coisas que ele fez foram tão importantes que eu não imaginava que ele que ele estivesse morando em Belo Horizonte. Eu achei, esse cara deve estar lá pelos Estados Unidos. E deu 10 minutos, o diretor, que era um diretor muito bom, Guilherme Mendes, me trouxe o telefone do Gustavo. E aí, quando ele fez essa correria, o Gustavo já sabia que eu ia ligar para ele também. Quando eu liguei para o Gustavo já estava esperando eu ligar. Resumindo, se eu liguei para ele 11 horas, depois do treino, às 3 da tarde eu estava na casa do Gustavo tomando um café com ele e espremendo ele de curiosidades que eu tinha em relação a tudo que ele tinha feito. Hoje nós viramos grandes amigos, negócios juntos, enfim. Então, baseado tudo naquilo que é a minha base, da curiosidade, da boa pergunta, né? As pessoas acham que o que move o mundo é as respostas, na verdade é as boas perguntas. Então, fui vivenciando isso. E aí começam a vir mais coisas. Hoje, por ter mais de 70 atletas dentro da minha agência de turismo, hoje eu já tenho prestado consultoria para eles na área financeira. Tem muitos que têm essa preocupação que eu tenho, né, que eu aprendi escutando o Falcão, da primeira morte do atleta, que é a aposentadoria. Vários têm esse medo também de como vai ser a sua vida. Então, muitos me procuram, a gente criou uma outra situação, então baseado naquilo que eu construí, que foi o primeiro evento Gestão Além da Planilha, que foi no Barra Shop. Foi um grande evento para 800 pessoas. A ideia era palestrar ali e depois começar, né, construir material para palestrar em empresas. Quando terminou o primeiro evento que eu fiz, eu já tinha com 8 palestras praticamente fechadas. Então acredito muito na prática, acredito muito na excelência, de fazer as coisas bem feitas, de pensar diferente e de executar, né? Hoje a gente vê o mundo, as pessoas falando muita coisa, mas exercendo poucas coisas, né? Como eu falei, as palavras são bonitas, elas comovem, mas as atitudes que têm arrastado as pessoas. E por menor que seja, quando tem atitude, alguém tá te vendo, alguém tá te olhando. Então eu não sei onde eu vou chegar, sinceramente, mas eu sei por onde eu vou passar. E por onde eu passar, eu tenho que aproveitar essas oportunidades. E elas estão acontecendo. Eu estar aqui falando com vocês é uma oportunidade. Então eu tenho que deixar o melhor disso. E hoje tenho feito até as palestras que eram mais focadas em eu realizar elas, coisas mais privadas. Hoje, meu maior contrato é com as empresas, né? É com as empresas que me contratam para ir lá falar para eles sobre motivação, inspiração, sobre trabalho, sobre fidelidade com a sua empresa, com seus negócios. Então eu consigo enxergar hoje como também é ser chefe de algum lugar, né, um líder de alguma coisa, a responsabilidade do líder, uma coisa que infelizmente o nosso país transmite uma coisa diferente, né? Parece que o cara que é chefe, que é patrão, ele é um explorador, né? E hoje eu vejo bem diferente. Talvez um dia eu tive esse pensamento. Hoje eu vejo que o dono do negócio é o cara que tem maior responsabilidade. A responsabilidade dele é maior, ele tem que pagar todo mundo, independente do que acontecer, no dia 5 ele tem que pagar todo mundo. Né, o CPF dele que está nos contratos. Então, essas coisas que a gente tenta transmitir hoje para as pessoas que trabalham. Eu falo, cara, o chefe não é um explorador, você quis trabalhar nessa empresa e pode ter certeza, a responsabilidade maior é dele. Hoje, você bem empregado, você chega no final de semana, você vai receber o teu. Não interessa que como a empresa vai estar hoje, eu posso falar, pô, a agência de turismo está muito bem, mas a gente teve no início, muitas vezes nós trabalhava para pagar todo mundo. E aí pegava um sócio lá, que é eu, minha esposa e meu cunhado, e não sobrava nada para nós. Mas nós tínhamos a responsabilidade de pagar todos os funcionários. Se foi um grande tempo assim, até as coisas se encaixarem.
E de repente as pessoas aqui no país, a gente tem essa pouco de ideia de que o cara que é empreendedor, ele é um explorador. Não, a responsabilidade maior era nossa. Então hoje a gente está lá só no turismo, na agência de turismo nós temos 14 funcionários, tu multiplica isso para a família, quantas famílias a gente, numa ideia lá de trás, hoje a gente representa, a gente colabora, e eles colaboram com a gente também, porque eles entregam o trabalho, tudo que eles ganham é digno do trabalho deles, eles que tocam a empresa. Mas nós temos a responsabilidade maior por tudo, porque nós temos um compromisso com eles primeiro. Então é isso que eu tento transmitir na palestra Gestão Olhando a Planilha, que tem sites, tem tudo. E a gente está preparando umas coisas bem novas aí para 2019. Bacana. Eu gostaria de destacar duas questões que são de ordem acadêmica, né? A primeira que tu comentaste aí sobre a relação de confiança que existe entre o prestador de serviço ou profissional liberal e o seu cliente. Já existe muita pesquisa das chamadas Big Four, né? A gente tem lá Deloitte, Price, Ernst Young e observamos que elas vêm destacando várias pesquisas econômicas acerca daquilo que um profissional acaba procurando num outro profissional. Vamos imaginar o seguinte, você tem uma atividade profissional como advogado, como médico, como dentista, como engenheiro, e no imaginário coletivo daquele profissional que busca ser um bom empreendedor dentro do exercício da sua profissão, ele coloca na sua cabeça que o cliente procura é o conhecimento. A gente escuta isso numa faculdade, a gente aprende isso, que a gente tem que nos tornar especialista para que a gente acumule o conhecimento necessário para resolver todos os problemas e assim angariar mais clientes. O que as Big Four vem mostrando? Que não é bem assim. Que o primeiro aspecto que um cliente procura num profissional é a confiança. O primeiro aspecto que um cliente procura em um advogado é se o advogado é ético, leal, honesto, não se esse advogado é o melhor da área. E o que mantém o cliente com este profissional, por incrível que pareça, é a relação de confiança. E isso vale para a advocacia, vale para a medicina, vale para o odonto, vale também para a questão de gestão. Nós estamos observando várias pesquisas nessa área e são pesquisas simples, como o que você procura num profissional da área do direito, o que você procura no profissional da área médica. E, óbvio, gente, confiança tem a ver sim com acreditar que aquele profissional sabe daquilo. Óbvio que sim, né? Mas vai mais além do que o conhecimento técnico. É isso que eu quero colocar do ponto de vista acadêmico, que é importante a gente ver quando a gente vai empreender. O empreendedor, quando exerce a sua atividade empreendedora, ele obviamente vai procurar o melhor. Mas o cliente não quer só o melhor. O cliente quer acreditar naquilo que o empreendedor está dizendo. Vou dar um exemplo. Se você bate na porta da loja do empreendedor, você está com um produto com defeito, você chega para o empreendedor e diz para ele: olha, meu celular não está funcionando, não está legal, tem alguma coisa errada, eu gostaria de falar com o dono da loja. O secretário do balcão, o atendente do balcão diz: o dono não está. Aí logo na sequência o dono está saindo pela porta dos fundos. Isso acaba com a credibilidade do negócio, isso acaba com a atividade empreendedora. O cliente enxerga que, poxa, ele não quis me atender, eu estava com um problema ali, ele poderia ter pelo menos dito: olha, eu já estou de saída, desculpa, eu não posso te atender. Quantas vezes a gente observa advogados e médicos fazendo a mesma coisa? Eu gostaria de falar com o Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio está em audiência. Daqui a pouco o Dr. Cláudio está saindo, a pessoa está na porta do escritório dele, olhando o Dr. Cláudio, mas como assim? Como que ele estava em audiência? São pequenos detalhes que quebram a confiança e, consequentemente, vão retirando esse profissional do mercado. Então, essa palavra confiança, esse capital confiança que tu traz e que tu defendes, que é uma das maiores moedas que nós temos no Brasil, muita gente vem comprovando tecnicamente que isso é verdade. Então, algo que tu traz da tua impressão... Eu achei que eu estava viajando sozinho. Não, tem muita gente que está defendendo, e essas pesquisas elas têm a sua origem lá fora.
elas atualmente estão sendo replicadas no Brasil, não são pesquisas com origem brasileira, são pesquisas que são trabalhadas nos Estados Unidos, na Alemanha, né? É uma inquietude em saber o porquê que as pessoas contratam. Outro detalhe importante também que tu colocaste é que a riqueza não está nas respostas e sim nas perguntas que são formuladas. E isso, do ponto de vista acadêmico, a gente defende em praticamente todos os trabalhos monográficos. O que a gente diz? Um bom trabalho é aquele trabalho que tem um bom problema de pesquisa. Então, não é a resposta que tu dá, é a pergunta que tu formula. Do ponto de vista acadêmico, quem está nos assistindo, que vai fazer uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, o grande gap, o grande sucesso é você saber elaborar uma boa pergunta. Não apresentar as melhores respostas, e sim saber boas perguntas. Então, tu estás no teu conhecimento, que é o conhecimento de vida, trazendo algo que lá na academia efetivamente é o que acontece. Veja que coisa interessante, né, você fazer esse brainstorm. Mas, Tinga, tu já destacaste alguns problemas que tu identificaste ou que tu identifica na vida do empreendedor. Quais os problemas que tu enfrentaste como empreendedor? O que tu enfrentou de dificuldade para empreender? Cara, talvez um pouco disso que tu está falando do próprio conhecimento acadêmico, né? Por não ter toda essa formação, né, no início, né, você passa a não ter também essa confiança em que as pessoas estão falando, que tipo de linguagem estão se falando, né? A linguagem do ramo de negócio, ela se multiplicou, né? Antigamente você falava X palavras para fazer negócio, hoje você fala vários tipos de palavras novas, muita coisa americana, né? Dentro do nosso português, quando você quer falar de... né? Hoje a gente estava falando sobre endomarketing, né? Essas coisas assim que no começo te dá uma assustada, e aí se tu não tiver a humildade de perguntar o que é, às vezes é uma coisa simples, mas te assusta por ser uma linguagem diferente. Então a maior dificuldade era o tipo de linguagem, até o pré-julgamento das pessoas, né, de que, puta, será que esse cara tem know-how para estar aqui, conhecimento para estar aqui? E aí, a partir dali, tu vai surpreendendo as pessoas. Eu lembro que no primeiro ano que a gente abriu a agência, no primeiro ano eu fui no Festour, né, que é um dos maiores festivais de turismo que tem. E aí, um dos pessoais lá que me viu, falou, pô, o que você está fazendo aí? Eu falei, você está com uma agência aí começando. Os caras, pô, isso foi bem no começo da crise, né? O pessoal, pô, tu tá maluco agora que todo mundo tá saindo desse negócio, tá entrando e tal. E aquilo me assustou um pouco, assim, mas ao mesmo tempo a gente chegou, cara, se tem uma crise aí, vamos tirar o S aí, vamos ficar com o CRI aí, criar uma coisa diferente. E continuamos acreditando. Então, a dificuldade que eu vejo maior é essas coisas aí, de talvez tu vai começar, a coisa não vai dar certo, né, de tu não se preparar muito bem. Eu vejo que tem uma coisa hoje que é muito importante, cara, que é a diferença da informação para o conhecimento. Informação é uma coisa, conhecer é outra, né? Eu posso saber que tu está aqui e não te conhecer. Então hoje a gente está confundindo muito, a gente está num momento assim também de muita mudança, né, na questão até naquilo que a gente acredita de inovação, na parte digital, na parte de comunicação. Então a gente está cheio de informação, mas não conhecimento de cada causa, né? Então a gente às vezes escuta que tal negócio é bom e já sai fazendo, e aí não dá certo e depois quer botar culpa no negócio. Você não entendeu direito, você não procurou se aprofundar, que é essa questão, por que se estuda, por que tem que se aprofundar mais, para realmente não ficar só na informação, é buscar o conhecimento. Então, nós temos que saber diferenciar bem o que é informação, o que é conhecimento, né? Então, a gente escuta muita coisa, mas vai a fundo lá para saber como que é de verdade esse negócio. E aí a chance de tu ingressar com uma qualidade, com uma condição melhor, empreender, aumenta. Eu vou fazer um parênteses aí que o Tinga falou mais uma vez sobre uma coisa interessantíssima, né?
Existe uma obra que ganhou o prêmio Pulitzer que se chama O que a internet vem fazendo com os nossos cérebros, né? E ela fala muito, de uma forma bem rica, Tinga, de como o sistema que nós estamos vivendo hoje, muito focado na internet, vem nos tornando cada vez mais superficiais, no sentido de nos apropriarmos da informação e esquecermos dos conteúdos. Então vai exatamente no sentido do que tu está falando. É uma obra importantíssima para quem vai empreender, principalmente no meio digital, no meio editorial, porque destaca ali os aspectos que devem ser relevados com as várias gerações que nós temos hoje no mundo, porque são gerações que acabam também sendo padronizadas. A gente fala geração Y, geração Z, geração e assim vai, geração X. Então a gente vai trabalhando com esses conceitos de gerações que são importantíssimos para o marketing, são importantíssimos para a demanda, né? E ali a gente vai entendendo um pouquinho esse fenômeno de muita informação e pouco conteúdo. Por que isso vem acontecendo? De que maneira a gente pode trabalhar para que isso seja rompido, inclusive dentro do processo educativo? Porque veja bem, nós conversávamos há um tempo atrás, uma empresa poderosíssima como o Google não contrata mais em virtude dos teus diplomas. Não interessa mais para ela a tua formação acadêmica. Tu pode dizer que tu é mestre, doutor, pós-doutor em programação. Ela não quer saber se tu tem mestrado, se tu tem doutorado ou pós-doutoramento em programação. Ela quer saber o que tu sabe fazer. Então a educação hoje, ela está indo muito mais para um sentido de ensinar a fazer. Mas ensinar a fazer para que tu saia única e exclusivamente da informação. Que tu mergulhe a fundo no conhecimento para fazer. Focado dentro desse contexto. E é esse o processo de ensino e aprendizagem que a gente vem observando em iniciativas como a da Lambda School, que é uma escola incubada no Vale do Silício, uma escola que aposta muito nessa pedagogia que a gente também vem trazendo para cá, estabelecendo esse aspecto. Vamos aprofundar um pouco mais o conteúdo, porque de informação a gente está repleto, né? Mas um conteúdo que tenha relevância, um conteúdo que efetivamente tu possa ter utilidade prática. Chega de estudar teoria que não te repercute na tua ação, na tua atitude. Sem essa filosofia, tu vai perder para a informação. O pessoal vai preferir ficar com a informação e não com o conteúdo. Então, o empreendedor que está nos assistindo, o empreendedor que está nos vendo, preste atenção. O cara vai atrás da informação, sim, mas junto com a informação tem um conteúdo. Então vamos buscar esse conteúdo e este conteúdo que seja relevante para uma atitude, para um agir. Tinga, dentro dessa lógica aí do fora da caixa, teve um momento que tu, pensei fora da caixa. Esse momento, essa luz, né, diz para nós quando que ela acendeu, tá? E de que maneira tu aconselharia aos empreendedores, fazendo o fechamento do nosso programa, que eles imaginassem que esse pensamento fora da caixa pode estar na mente de cada um de nós? Não, primeiro que eu acredito que todo mundo tem suas viagens, né? Todo mundo que está nos escutando, eu duvido que tenha um que nunca pensou algo e que até não existia, não tinha visto, e depois, passou um mês, um ano, aconteceu. Né? Quantas vezes a gente pensou, cara, que legal fazer um copo assim, que de repente entre água por esse lado, saia por outro. E você pensa, e passa um ano, não acontece. Quantas pessoas não pensaram em fazer o celular com a câmera para cá, que poderia se ver? Várias pessoas pensaram isso. Todo mundo já pensou algo que não tinha, e passou um ano, 2, 10, aconteceu. A diferença é os que fazem, os que vão atrás, os que procuram saber, tentar fazer, trabalhar por isso. Então, isso me faz acreditar que todo mundo tem a sua veia, né? Deus não seria injusto de dar esse talento para um e não dar para outro. Pode dar até os talentos diferentes, mas todo mundo tem um talento. Deus é o mais fiel de todos, então jamais ele é assim, o Tinga vai ter isso e o Pedro não vai ter isso, o João não vai ter aquilo. Não, todos vão ter, todos têm capacidade.
Lógico, quando fala de preparação, de se qualificar, aí é questão humana. Lógico que nem todo mundo, né, tem condição de se preparar igual, nem todo mundo teve a oportunidade que eu tive através do futebol. Isso sim, isso não é justo, mas a partir do ser humano, a gente foi, né, não sendo injusto, né, com as pessoas, com todo mundo. Então, hoje, se falar em meritocracia, ela é meio engraçada, né, porque nem todo mundo tem a mesma formação, nem todo mundo tem a oportunidade de estudar, nem todo mundo tem a oportunidade de sentar contigo, de sentar com alguém que vai explicar alguma coisa. Então, meritocracia, para aquelas pessoas que têm a mesma formação, ali sim, ali pode se brigar pela meritocracia, em outros lugares não. Mas eu acredito que todo ser humano tem o seu lado empreendedor, já pensou alguma coisa, se não pensou, vai pensar. A diferença é o que faz, a diferença é o que tenta lá, que erra e vai de novo, né? O Gustavo, um grande amigo, ele tem isso dentro da empresa dele lá, bem grande, erre sempre, erre simples, erre barato, erre com responsabilidade, mas erra, vai fazer até tu acertar. Então aprendi isso também. Então eu acredito que a diferença é o fazer. Então a dica, né, essa questão de dar dica, ela é muito complicada, né, de dar dica para as pessoas, né, mas é estimular. Cara, aquilo que tu pensava, procura, vai saber, pergunta, até tu ter a certeza que não tem como fazer. Então eu acho que empreender é isso. É pensar e agir. E hoje muito mais rápido ainda, porque tu pensa hoje, tu não faz amanhã, no terceiro dia alguém fez. Isso aí, galera. Pensar e agir. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos por estarmos aqui, por essa audiência ativa ao lado do Paulo César Tinga. Eu agradeço a todos vocês por mais esse momento do Fora da Caixa. Muito obrigado a todos, até a próxima. Programa Fora da Caixa. Um oferecimento Faculdade América do Sul. SBJ University Law and Business School. Rede Faz Formação de Gestores. SA Gestão.